volta com o segundo bloco do seu estilo de vida. A gente sabe que o Dia das Crianças está chegando e produtos inadequados ou inapropriados para a idade podem trazer danos para a saúde das crianças. Brincar não é somente uma forma de distração, é fundamental para o desenvolvimento de todas as idades e contribui para o aprendizado das crianças. Porém, é preciso ficar atento porque alguns brinquedos são inadequados e podem trazer danos graves à saúde dos pequenos. E para conversar a respeito deste assunto, nós convidamos a pediatra Marciele Grangeiro, que está aqui para conversar com a gente. Marciele, bom dia. Bom dia, Tamires, bom dia a todos. É um prazer estar aqui para esclarecer, para ajudar nesse momento de proximidade de festa, né? É verdade. E quando os pais forem comprar um brinquedo, qual é o principal ponto que eles precisam observar logo de frente? Bom, como tendência principal, nós temos a observar o preço, né? Mas às vezes o barato ele pode sair caro. Então, como pediatra, a gente orienta a observar a segurança na escolha do brinquedo para a criança e a faixa etária adequada. E tem também aqueles brinquedos que tem um som, né? Tem um ruído. Isso. Esse ruído excessivo, ele pode estar causando algum dano à audição da criança? Sim. Brinquedos com barulho muito estridentes, principalmente telefone, que as crianças se aproximam mais do ouvido, e alguns chocalhos, então podem causar a longo tempo, a longo prazo, alteração nas células ciliares. São células que auxiliam o processo de audição. E muitas vezes, como é um processo lento e gradual, você imediatamente não percebe. E principalmente nas crianças menores de 3 anos de idade, que estão na fase de aprendizagem, de aprender a falar, a se expressar, o conhecimento das palavras, isso é fundamental, porque às vezes a criança demora um pouquinho mais a falar do que o habitual para a faixa etária, ou quando você coloca na escolinha, a professora refere que às vezes a criança não está prestando atenção, muitas vezes porque ela já tem algum dano adquirido pelo uso desses brinquedos. E hoje, no mais moderno, né, todas elas são bem atraídas por brinquedos luminosos e com barulho, isso, de som. A legislação brasileira, ela estabelece até 85 decibéis, né, que diminui esses riscos. Mais que isso, os danos já podem ser adquiridos e muitas vezes irreversíveis. E por isso também a questão dos pais, quando forem comprar, prestar atenção se o brinquedo tem um selo de qualidade. Isso, exatamente. Observar se aquele brinquedo foi testado, não só de pecinha, mas principalmente também que às vezes a gente não se atenta para o som. Não só o brinquedo, mas o uso da televisão. Hoje a moda do DVD, eles adoram, né, os filminhos com música. Então a gente deve ter esse cuidado em casa, tanto os pais como o cuidador, a avó, a babá, de ver se o barulho não está muito exagerado da televisão na hora de ouvir as musiquinhas, porque eles gostam, são atraídos por elas. E uma dica que nós damos é, se você está se sentindo incomodado com aquele som, então é sinal que já está causando algum dano. É porque a sensibilidade deles é A sensibilidade deles eles são bem mais sensíveis do que a audição de um adulto. Então você tende a tentar diminuir. Se para a gente já está incomodando, para eles muito mais, né? Isso. E usando aqui a nossa tela interativa, a gente separou por idades, por faixa etária, alguns dos brinquedos que são mais vendidos e quais são os cuidados que se deve ter. Chocalhos. Os chocalhos, né, de 0 a 5 meses, uma faixa etária muito interessante, que eles estão adquirindo, estão sendo atraídos pela cor, pelo som. Então, muito importante olhar se o selo do Inmetro, sem sombras de dúvida, olhar se esse chocalho, como eles têm geralmente coisinhas para colocam dentro para causar o som, se não tem possibilidade de aquelas bolinhas se desprenderem, né, porque aí a criança já começa a querer colocar a boca. Se não tem, esse é um dos principais cuidados. Se ele é lavável, porque já começa a ir para o chão, 4, 5 meses já começa a colocar a criança no chão. E às vezes tem bichinho de estimação em casa, tem um irmão mais velho. Então ver se esse produto ele pode ser facilmente higienizado.
para preservar a saúde da criança. São os principais cuidados. A gente falou também dessa questão dos brinquedos musicais, Isso. que os pais sempre precisam estar atentos. E os mordedores? O mesmo cuidado, né? Da parte da higienização e principalmente checar na caixa, na embalagem, se é um produto atóxico, né? Porque o mordedor a criança vai levar à boca. Isso. Então você tem que ver se é pintado, se tem tinta, se essa tinta saca, o prazo de validade é importante levar em consideração, porque como tudo que nós compramos existe um prazo de validade, os brinquedos eles também possuem. E isso é importante, porque dependendo do uso, se ele tem alguma tinta, alguma coloração, aquilo começa a se desprender e vai à boca da criança. Então tem que ter essa observação de constar na embalagem se é tóxico ou não, se o material que está sendo produzido, porque algumas tintas têm chumbo, e chumbo é um material pesado e pode causar danos à saúde. E tem também aqueles livrinhos que vêm com desenhos, a gente De fazer isso. barulhinho, né? Que eles colocam um tipo de papel ou plástico lá dentro que fazem barulhinhos. E isso também tem que ser fácil a higienização, ver se não tem pecinhas, às vezes colocam bonequinhos, às vezes nesses bonequinhos não tem olhinho que solta, ou um rabinho, às vezes colocam formato de cachorrinho, gatinho, se isso não se desprende. Outra coisa importante também é que em alguns brinquedos, ou nessa faixa etária um pouquinho maior, colocam-se cordinhas. E essas cordinhas, elas não devem ultrapassar mais de 15 centímetros. Por quê? Pelo risco de estrangulamento. Então, as cordinhas dos brinquedos, elas têm que ser pequenas. Né? O mesmo cuidado também com o prendedor de chupeta, né? É verdade. Que eles usam, eles começam a tirar para soltar, para brincar. Isso, então tudo isso tem que ter um cuidado. Principalmente quando as crianças ficam no berço, né? Às vezes você está fazendo alguma coisa, deixa a criança no berço com um brinquedinho ali, que aparentemente parece inocente, inofensivo, e eles não conseguem chamar para dizer o que está acontecendo. E o brinquedo que podia estar dando um prazer pode causar um desconforto. Né? Com certeza. E de 1 a 2 anos, brinquedos de variadas texturas que estimulam os sentidos da visão, da audição e do tato, que a gente já falou que precisa desse cuidado especial. Os livros e álbuns de fotografia com ilustrações dos familiares. Quais cuidados? Que a criança gosta de estar mexendo. Isso. Brincar faz parte da criança. Né? A brincadeira e o brinquedo dá para a criança e vice-versa. Faz parte do aprendizado, tanto é comprovado que crianças que não brincaram, eles serão adultos que terão dificuldade de resolução de algumas coisas na sua vida. E nessa faixa etária, é a faixa etária mais temerosa, eu acho, né? Até 3, 5 anos, essa é uma das mais temerosas. Por quê? Porque eles já estão começando a andar, eles já conseguem pegar as coisas que estão ao seu alcance. E esses brinquedos de textura são extremamente importantes para o desenvolvimento, para ela conhecer. O brincar e o brinquedo, ele estimula a criança a adquirir coisas que ele ainda não possui, né? De ver formas, de barulho, de sons de animais, né? E ele começa a identificar já pai, mãe, já tem outros membros da família, né? O tio, o avô, então a importância dos álbuns de fotografia. Às vezes coloca um clipe para prender uma foto, então ter o cuidado de as fotos estarem bem fixadas, sem risco de se desprender, porque se tiver um pouquinho, com certeza ele vai arrancar e vai levar à boca. Né? E os livros também são bem interessantes, ver também se não tem se o papel também não é muito duro, nem também muito mole. Os pais também pegam, pode estar com a mão suja. Com a mão suja, exatamente. Então tudo isso tem que ter esse cuidado. Não é para tirar deles, né? Eu acho que o brincar no geral, independente da faixa etária, ele deve ser supervisionado por um adulto, né? Isso. Independente da faixa etária da criança. Deixar até porque a criança livre, mas está sempre observando porque eles não têm a noção de perigo. Com certeza. A gente vai ter que ir agora para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente vai voltar para dar continuidade a essa questão da faixa etária, quais os cuidados que se deve ter com a criança, nessa questão também dos brinquedos. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta.